Agora, às 3h09, mais um assunto delicado para a gente tocar aqui no Linha de Frente, porque sob influência de Michele Bolsonaro, o deputado Sóstenes Cavalcante vai alterar o projeto que trata o aborto após 22 semanas como homicídio, isentando de prisão mulheres estupradas que interrompam a gravidez, deixando de tratá-las como homicidas. A mudança visa reduzir desgastes, mantendo a punição a médicos envolvidos. Após 22 semanas, propõe-se que a gravidez seja encerrada por parto, com o bebê indo para a UTI neonatal e abrindo-se a possibilidade de adoção em vez do aborto. A medida responde a críticas e protestos, considerando o perfil das vítimas de estupro no país. Enquanto eu estava trazendo a informação, Ana se debruçava várias vezes sobre a mesa. Imagino que esteja achando um absurdo essa alternativa negociada com a ex-primeira-dama. É isso, Ana? Lívia, na semana passada a gente fez uma mesa também só de mulheres, inclusive eu estou adorando essa iniciativa, e nós discutimos exaustivamente sobre esse tema. Nós conversamos com uma médica, uma pessoa que é especialista em obstetrícia, Roberta Graber, isso, né? E ela nos explicou algumas informações que não estavam claras nessa discussão toda, inclusive no que diz respeito às enormes complicações e dificuldades desse nenê que nasce de 22 semanas. Primeiro que ela disse que não é sempre que a vida é viável com essa idade gestacional e que quando ao retirar o nenê da mãe, ele automaticamente vai sofrer uma série de complicações, porque a idade gestacional ainda é baixa, é pequena. Eu acho louvável os esforços de querer salvar a vida sempre que isso é possível. Mas, mais uma vez, me parece que essas alterações vão contra o que dizem os técnicos, que são os médicos, especialistas no assunto. E aí entra uma questão até econômica, que a partir do momento em que você sugere fazer o parto ao invés de fazer o aborto, você vai lidar com uma questão econômica de quanto tempo essa criança, esse bebê prematuro, vai ficar numa UTI neonatal. Quais são as complicações que ele vai ter ao longo da vida dele, se é que ele vai conseguir nascer com vida. Então, assim, existe toda uma complexidade e vejam só, eu sei que devem estar aí me xingando no chat, eu já estou acostumada, mas eu acho louvável a ex-primeira-dama querer opinar sobre o assunto. Eu acho muito importante. Inclusive, o meu maior questionamento com relação a esse projeto de lei era o fato dele ter sido aprovado em caráter de urgência, sem a oitiva das pessoas envolvidas e das especialistas. Então, eu acho super importante que o Congresso esteja aberto para ouvir. Mas, mais uma vez, eles parecem querer se apressar num assunto que a gente já demonstrou por N razões, que é de uma complexidade que não se resume a escutar uma ou duas opiniões. Ele precisa ser estudado, precisam ser apresentados relatórios, inclusive de ordem econômica, para um cenário como esse. Então, assim, de novo, que bom que pensaram em reavaliar esse projeto, que bom que estão ouvindo opiniões. Mas vamos aprender com os erros do passado e não vamos nos apressar. Vamos conversar sobre o assunto da maneira séria que ele merece ser conversado. Não sei quem das meninas aqui que não comentaram ainda que está mais por dentro, Deise, está acompanhando essas discussões a respeito desse projeto de lei? Essa seria uma alternativa que minimizaria o impacto negativo que essa proposta teve, que foi apresentada inicialmente pelo Sóstenes Cavalcante, equiparando o aborto após a 22ª semana de gestação, ainda que em caso de estupro, ao crime de homicídio. Lívia, uma boa alternativa? Eu nem sei mais o que o Congresso está fazendo, honestamente. Assim, tem um descolamento da realidade aí, que é uma coisa impressionante, assim, tanto do Congresso quanto em algumas decisões de outros órgãos, assim, que eu confesso que eu não entendo. Enquanto aconteceu essa, abre aspas, discussão do PL do aborto aqui no Brasil, eu não estava, né, não estava trabalhando, estava de férias, e é a primeira vez que eu me manifesto em relação a isso. Eu sempre fui contra o aborto para ele não ser utilizado como método contraceptivo, mas
pelo que está previsto na Constituição, eu concordo. Acho que a mulher tem todos esses direitos pelo que está previsto na Constituição. O que me espantou quando eu soube desse projeto, desse PL do aborto, foi o que a Ana falou aqui. Tipo, não teve discussão, não ouviram sociedade civil, não ouviram técnicos, não ouviram especialistas. É óbvio, e eu concordo com tudo que a Ana falou, é louvável a ex-primeira-dama tentar intervir nesse assunto e deixar essa coisa menos horrenda do que ela já é. Mas, de novo, não resolve o problema. A gente tem um sério problema de saúde pública no Brasil. A gente tem um sério problema envolvendo essas mulheres vulneráveis. De novo, liberar o aborto pode ser usado como um método contraceptivo. A gente já teve essas discussões aqui no Linha de Frente. Mas essa proibição que a gente começa a largar, ou essas atitudes do Congresso Nacional sem uma discussão, isso me espanta tanto que, às vezes, eu não consigo nem raciocinar em cima disso, porque o cérebro trava lá no início. Não é possível que eles estão tomando esse tipo de decisão sem discussão nenhuma. Então, honestamente, Lívia, está tudo errado nesse projeto. Muito possivelmente eles vão, e eu falo eles, os parlamentares, especialmente lá na Câmara dos Deputados, porque foi uma iniciativa que partiu de Lira, não o autor do projeto, mas de dar visibilidade a esse projeto, tanto que ele também foi duramente criticado. Muito possivelmente a gente vai demorar um pouquinho mais a ver o mandamento dessa proposta, incorporando essas sugestões da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ou não. E aí nós falávamos, foi na semana passada que nós gravamos, foi, né, Ana? Semana passada que gravamos. Foi quinta-feira, né? Quinta-feira. E aí nós falávamos sobre a importância de se fortalecer a rede de proteção para essas mulheres, para essas adolescentes, para essas vítimas potenciais de violência doméstica e, consequentemente, de estupro, né? Como você está acompanhando toda essa discussão? Aumentar a punição para o estuprador, levar a mulher a uma condição de homicida, caso não haja essa mudança, são medidas que, no fim das contas, vão ajudar a resolver esse problema social? E eu vou abrir um parênteses, porque muita gente questionou uma estatística que a gente trouxe aqui na semana passada, de que a cada 8 minutos, eu estou com ela aqui na frente, olha, a cada 8 minutos, uma mulher é vítima de estupro no país. Em 2022, foram registradas mais de 67 mil ocorrências de estupros em mulheres no Brasil. O que equivale, gente, fazendo uma conta aí, fazendo uma matemática, a aproximadamente um estupro a cada 8 minutos no país. Essa estatística, para quem questionou, é do Relatório Anual Socioeconômico da Mulher. Foi um relatório lançado lá em Brasília, na semana passada, pelo Ministério das Mulheres. Bom, Lívia, vou tentar trazer vocês para a minha cadeira um pouquinho, né? Então, estamos discutindo assuntos de extremo impacto na vida de todos nesse momento, que é essa questão da instabilidade econômica, de um assunto muito difícil, né, e que pode ser o combustível para continuidades de projetos sociais, de investimentos, e de repente, né, na calada da noite, a gente tem uma aprovação de um projeto que ninguém imaginava. E aí eu volto a pergunta, inclusive, para cientistas, né? Vocês conseguem dar um pouco de embasamento para a gente, porque a gente sabe que lá acontece a questão da troca de pauta. Então, eu preciso que você aprove para mim a pauta X, então, o que eu posso te dar em Y para a gente fazer esse andamento? Ficou mais ou menos para a gente com essa cara, de que para dar andamento em alguma pauta complexa que vai vir ali economicamente, no fiscal, que é o que está tomando conta do Congresso nesse momento, eu precisei fazer uma troca, né? E aí vem uma pauta dessa, uma bomba para a gente, que não é uma coisa também que você vai resolver do dia para a noite, ou ficou a questão do vou tirar um pouco a atenção, vou dar um outro assunto para a sociedade pensar, enquanto a gente tenta achar alguma solução para questões importantes que eu preciso entregar para ontem, ou seja, foi uma forma de controlar o relógio? Ela é uma pauta, vamos lá, né? Uma pauta conservadora,
A gente sabe que hoje no Congresso Nacional as maiores bancadas, a gente prefere falar frente parlamentar, eu falo bancada que é mais rápido, mas as bancadas do Congresso, as mais fortes, são essas conservadoras, né, do boi, bíblia e bala. São as mais poderosas, né? São as mais poderosas. Então, o que acontece? O que no meu entendimento, aconteceu nessa discussão? O Arthur Lira colocou isso em pauta. Ela é uma medida extremamente eleitoreira, porque dá um aceno para esse eleitorado conservador em ano de eleição, de olha, nós estamos do lado de vocês, né? Que é uma pauta desse eleitorado, principalmente representado pela Frente Parlamentar Evangélica. Então, o Arthur Lira acaba se unindo a essa frente parlamentar, que teoricamente, na sua maioria, é contra o governo, o Palácio do Planalto, coloca o Palácio do Planalto numa saia justa, num ano eleitoral. E aí, num ano em que o Arthur Lira tem que dar uma resposta, tem que indicar o seu sucessor na mesa da Câmara, ele consegue colocar o Palácio do Planalto quase que de joelhos diante dele. Então, é uma medida extremamente eleitoreira. Ele coloca isso em pauta, consegue o aceno da maioria do Congresso, porque a maioria do Congresso é conservadora, e coloca o Palácio do Planalto numa saia justa. E aí ele vai indicar agora o sucessor para a mesa dele. Então, vai ter que ter toda uma negociação em torno do nome dele. Eu concordo com o que você disse. Eu, inclusive, tinha até anotado isso. As pautas de costume sempre são eleitoreiras, né? A gente vê que tanto quem é pró, quem é contra, vai assinar para o eleitorado. Como eu falei aqui antes também, a gente está num cenário mega polarizado, que os políticos e candidatos acenam apenas para as bolhas deles. E puxando aqui para o que a Ana falou, a democracia só tem a perder porque não tem um debate que de fato poderia enriquecer e prever medidas que fossem eficientes para resolver principalmente a questão da violência contra a mulher no Brasil, que a gente sabe que os números que você trouxe são subnotificados. O Brasil é um país que as mulheres sofrem sim com toda essa violência e o estupro contra criança. Exatamente, gente. Assim, eu não lembro agora, eu acho que dos estupros que são notificados, mais 70% são menores. De 13 anos. Exatamente, 70% são menores de 13 anos que são estuprados pelos pais, padrastos. E como é que fica isso na sociedade, né? Então, é toda uma questão estrutural de educação sexual, educação, saúde, tudo isso, familiar. Gente. Familiar. Essa rede de proteção, a rede de proteção. Porque aí se cria uma nuvem de fumaça que impede discussões que realmente deveriam estar acontecendo. A criação de políticas públicas para evitar essa vulnerabilidade das meninas, das mulheres, então tenra a idade, serem submetidas a situações como essa. Pensa assim também, Ana? Não, eu penso e eu acho que a gente tem várias coisas, né? Essa questão de 22 semanas, a criança que é a vítima do estupro, 70% das vezes no Brasil, não tem noção do que está acontecendo com o corpo dela. Então, é por isso que ela descobre tardiamente. Fica uma sensação ali de que, eu tô na dúvida, não sei o que fazer, tô aqui enrolando enquanto tem um ser humano crescendo dentro de mim. E na maioria das vezes não é isso que acontece. É por isso que eu tô falando. Não é que eu sou pró, não é isso. Mas vamos debater, vamos entender qual é o perfil da pessoa que seria criminalizada, quais são as alternativas que a gente tem para evitar que ela seja punida mais uma vez, para evitar que ela engravide, para evitar que ela seja estuprada. Porque no fim do dia é isso, nós estamos debatendo uma ponta, quando a ponta que tem que ser combatida, isso sim, com veemência, é quem pratica a violência sexual. E é engraçado que ninguém fala isso.